Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa de estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Vamos tomar hoje o tema do sofrimento humano. O que nos diz a Bíblia sobre o sofrimento humano? Vamos começar por recitar o Salmo 69. Salmo 69. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que odeiam a minha vida. Recuem e correm de vergonha os que se comprazem com os meus males. Afastem-se, cobertos de confusão, os que me dizem, Pelo contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Que repitam sem cessar, glória ao Senhor, aqueles que desejam o vosso auxílio. Quanto a mim, sou pobre e desvalido. Socorrei-me, ó Deus, sois meu protetor e libertador. Senhor, não tardeis mais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então dizíamos que hoje íamos abordar o tema do sofrimento humano, assim formulamos o tema, o que nos diz a Bíblia sobre o sofrimento humano. O que nos diz a Bíblia sobre o sofrimento humano? Há dúvidas, muitas dúvidas, há muitos questionamentos diante da realidade do sofrimento. As perguntas sobreabundam, há muitas perguntas diante dos sofrimentos coletivos, da pandemia, doenças, mortes. Há muitas perguntas. Qual é a origem do sofrimento? Por que sofrer? Qual é o sentido do sofrimento? As respostas também são muitas, são complexas, às vezes difíceis, até algumas respostas não convencem. Agora, uma olhada nos livros do Antigo e Novo Testamento ajuda-nos a dar uma resposta sobre a realidade do sofrimento humano. As causas, segundo a Bíblia, são diversificadas. As causas do sofrimento humano, os seus agentes, as pessoas que provocam ou as condições, as circunstâncias que provocam o sofrimento, também são muito diversificadas na Bíblia. E daí a Bíblia também oferece muitas respostas diversas a esta realidade. Há uma pequena síntese que se pode fazer sobre a diversidade das razões do sofrimento que a Bíblia oferece. Vou assim brevemente elencar, assim, antes de aprofundar de aprofundar as razões, digamos, a partir da Bíblia, as que eu escolhi apenas
4 interpretações, mas vou para dar-vos uma visão um pouco geral do que a Bíblia diz sobre o sofrimento humano, sem aprofundar. O primeiro ponto é que Deus mesmo pode ser o sujeito de uma ação punitiva que causa sofrimento. Como nas advertências a Israel, em Amós 4:10, eu vos enviei uma peste, mas não voltastes a mim. Aqui vemos que Deus é visto também na Bíblia como sujeito de uma ação punitiva que causa sofrimento. Segundo ponto, Deus pode causar o sofrimento para disciplinar alguém. Em Provérbios 3:12. Terceiro, o diabo pode trazer sofrimento a alguém ou a uma família para destruir a sua fé. Como no livro de Jó. Outro ponto, a Bíblia também apresenta o sofrimento como tendo origem em pessoas violentas que atacam as outras e causam-lhes dor, como no Salmo 56. A Bíblia também constata a realidade em que pessoas perseguidas por adesão ao reino podem sofrer, como em Mateus 5:10. A Bíblia também descreve, apresenta aquilo que se chama de sofrimento vicário. Sofrimento vicário quer dizer que um que sofre por outro, uma pessoa sofre por outra, um inocente sofre por outra pessoa que de fato mereceria sofrer, mas é o inocente que sofre. Chama-se isso sofrimento vicário. Isaías 53:5, como o servo sofredor, não é? Mas também a Bíblia apresenta casos em que o sofrimento não tem explicação determinada ou não tem uma causa assim clara, como o sofrimento de Jó, que ele mesmo exclamou: conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-te os meus olhos. Jó 42, no Antigo Testamento. Então ali encontramos um tipo de sofrimento que não tem explicação, não tem causa clara, origem clara. Então, como vemos, eu acabo de fazer uma exposição muito, muito rápida do que a Bíblia fala sobre o sofrimento humano, mas hoje eu vou centrar-me em apenas 4 pontos que me parecem que resumem as várias explicações que a Bíblia apresenta, resumem-se em 4 pontos apenas. O primeiro ponto é o sofrimento como punição. O segundo ponto é que a misericórdia triunfa no sofrimento, na dor. O sofrimento como como uma experiência que atrai misericórdia de Deus. Segundo ponto, o sofrimento como pedagogia divina. Esse é o terceiro ponto. E o último ponto, o sofrimento com esperança, sobretudo nos livros apocalípticos, no Apocalipse e outros livros da literatura apocalíptica da Bíblia. Então, insisto na metodologia que estou a usar. Fizemos primeiro uma motivação, porque que é importante este tema, e o que é que constatamos como experiência humana, a dificuldade de dar resposta, de explicar a experiência do sofrimento. Depois passei a dar uma síntese muito breve da visão, digamos, das explicações que se encontram na Bíblia sobre o sofrimento, sobre a dor. E agora
passamos já a aprofundar apenas 4 pontos, porque não é fácil abarcar todos os pontos que a Bíblia apresenta. Então, em 4 pontos, eu espero poder apresentar uma visão um bocado, digamos, clara daquilo que é a perspectiva bíblica do sofrimento. O que a Bíblia nos diz sobre o sofrimento. Então, primeiro ponto, dizíamos que era o sofrimento como punição. Sofrimento como punição. Isso é claro na assim chamada obra deuteronomista. Obra deuteronomista. Compreende os livros de Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Isso o conjunto destes livros chama-se obra deuteronomista. Então, nestes livros, como é que é apresentado o sofrimento? Nestes livros, o sofrimento é visto como punição divina. Agora, a explicação mais simples e até talvez a mais equivocada sobre o sofrimento é esta, que o sofrimento é castigo de Deus. Esta explicação está em grande parte na Bíblia, em muitas partes da Bíblia, em grandes linhas teológicas em toda a Bíblia, mas sobretudo nesta obra, na obra deuteronomista. É assim chamada teologia da retribuição. A teologia da retribuição quer dizer que o sofrimento é punição sobre algum pecado cometido, seja pela pessoa, seja pelos seus antepassados, seja pelo grupo ou a família a que pertenço. Então, o sofrimento é visto como uma punição, um castigo por aquilo que eu fiz, ou a minha família fez, ou os meus antepassados fizeram, ou o meu país está a cometer. Então, isto é muito forte na obra deuteronomista. Agora, esta obra é uma narrativa muito grande, não é? Como vimos, tem Deuteronômio, Josué, Juízes, 2 Samuel, 2 Reis. É uma obra muito grande, abrange quase 7 séculos de história da vida de Israel. Imagine, são quase 700 anos em que esta teologia reinou fortemente no povo de Israel. Imaginem 700 anos em que o povo de Israel, a maioria do povo de Israel, abraçava esta visão do sofrimento como punição ou como castigo. Então, esta obra deuteronomista foi concluída em torno ao exílio da Babilônia, né? Pelo século 6 antes de Cristo. Então, esta obra pretendia responder à necessidade de explicar por que o povo foi deportado, por que o país foi arrasado, por que o templo foi destruído. Então, a explicação era: isso aconteceu como punição de Deus, como castigo de Deus. Então, agora, é claro que isto é muito comum também hoje, para as pessoas hoje que sofrem, imediatamente referir a Deus como a origem do castigo ou da punição que se pensa que a pessoa está a sofrer naquele momento. Mas nós vamos ver que esta teologia da retribuição acaba por apresentar um Deus vingativo, um Deus castigador. Agora, nesta perspectiva, o cristianismo vem apresentar um Deus amor, não um Deus
castigador. Mas, como dizia, se nós formos a experiência de hoje, é comum ouvir: o que fiz para merecer isto? O que eu fiz para merecer a morte do meu filho? O que eu fiz para merecer estar viúvo ou viúva? O que eu fiz? Então, há também hoje, nos cristãos de hoje, esta mentalidade de que o sofrimento ou a morte é castigo ou é punição por algo cometido. Então, mas não é assim. Esta é apenas uma visão bíblica. Encontra-se na Bíblia. O povo de Israel, por algum tempo, também abraçou esta visão, mas a Bíblia vai apresentar outras visões para superar esta perspectiva, para dizer que esta explicação não é das melhores, não explica do ponto de vista cristão, embora esteja radicada em nós e também no povo de Israel, como dizíamos, até durante mais de 7 séculos, mais de 700 anos. Então, aí podemos então ir apresentando, vendo outras explicações que a Bíblia apresenta, que visam um pouco superar, evoluir um pouco mais na visão e na explicação do sofrimento. Então aí passamos ao segundo ponto, a questão do triunfo da misericórdia, que se encontra nos profetas, nos livros proféticos. Os livros proféticos, eles tentam passar, embora mantenham um bocado a ideia da teologia da retribuição, aquela da obra deuteronomista, aquele pensar que eu estou a sofrer para pagar pelos pecados que eu cometi, ou os pecados da minha família, ou os pecados da minha tribo, ou os pecados da nação. Então, os profetas começam a contemplar a realidade social dos inocentes. Começam a ver que o mal na sociedade era provocado pelos poderosos, pelos ricos, por aqueles que exploravam os outros, enganavam, oprimiam, esmagavam e matavam os pobres. Então começam a ver que afinal a pobreza, o sofrimento não é sempre castigo pelo pecado cometido, mas também tem origem nos poderosos, tem origem naqueles que escravizam, enganam, oprimem. Então, aqui nos profetas encontramos uma nova perspectiva perante o sofrimento. Por isso é que os profetas vão trazer esta nova pregação sobre a misericórdia, de que a solução para o sofrimento é a misericórdia de Deus, que vem responder ao arrependimento do opressor, aquele que oprime, aquele que causa dor, aquele que causa o sofrimento, tem que se arrepender. Deus perdoa os seus pecados e então ele deixa de oprimir, então o sofrimento acaba. Então esta é uma visão profética. Esta é a visão profética do triunfo da misericórdia divina perante o sofrimento do inocente provocado pelos poderosos. Exige-se aos poderosos o arrependimento e a conversão, e Deus perdoa aquele malfeitor, e o malfeitor deixa de oprimir e de matar, então acaba o sofrimento do pobre. Então esta é uma visão dos livros proféticos, que de fato hoje deveria ocupar grande parte da atividade missionária, grande parte da pastoral da igreja, fazer que o rico, o poderoso, o malfeitor, o fazedor de guerras se arrependa e peça
peça perdão a Deus e Deus perdoe o seu pecado e deixe de causar o sofrimento à sociedade, deixe de causar o sofrimento à maioria. Isto é o que deveria ocupar grande parte da pastoral da igreja, grande parte da atividade missionária dos consagrados e consagradas. Então, façamos uma breve pausa e depois vamos retomar o nosso programa com os 2 pontos que nos restam, não? O sofrimento como pedagogia e o sofrimento com esperança. Por que choras, filho amado meu, filho amado meu? Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Por que choras? Te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar.
Bem-vindas à segunda parte do nosso estudo bíblico. Vamos então ao terceiro ponto, o sofrimento como pedagogia divina. Isto o encontramos sobretudo na literatura sapiencial, nos livros sapienciais do Antigo e também, se queremos, algumas partes sapienciais do Novo Testamento, das cartas de Paulo, partes sapienciais que falam da sabedoria divina. Aí encontramos o sofrimento como pedagogia divina. A Bíblia dá esta resposta, não só aquela do sofrimento como castigo, não só que encontramos na obra deuteronomista, não só o triunfo da misericórdia que vemos nos livros proféticos, Isaías, Ezequiel, sobretudo, não é? Mas também temos esta visão do sofrimento como pedagogia divina. Esta explicação encontramos-la em várias partes da Bíblia, mas sobretudo, dizíamos, na tradição sapiencial, livro de Provérbios, Salmos, Eclesiástico e partes também das cartas de Paulo. É que a certeza de que Deus é bom e misericordioso é a base para a explicação da dor. Deus é bom e misericordioso. Parte-se daí para explicar ou para encarar o sofrimento. Agora, a partir desta convicção, então, são explicados os acontecimentos negativos da vida, que são vistos como meios de purificação da pessoa. Apela-se para o conceito da educação, o conceito de educação na antiguidade, não? Que tinha métodos rígidos, não só na antiguidade, digamos nas tradições rurais, sobretudo, onde ainda reinam os métodos rígidos, castigos físicos para disciplinar o filho, para disciplinar os filhos, usam-se métodos rígidos. Então, partindo dessa visão, é também abordado ou encarado o sofrimento na vida da pessoa, a partir dos livros sapienciais. O livro dos Provérbios tem uma passagem muito clara, né? Sobretudo o capítulo 3, os 12 primeiros versículos, 3, 1 a 12, né? Meu filho, não desprezes a disciplina de Deus, não te canses com a repreensão de Deus, porque Deus repreende os que Ele ama, como um pai repreende o filho preferido. Então, o sofrimento é visto como uma disciplina divina. Disciplina, digamos, os hebreus usavam o termo mussar, disciplina, ou pedagogia que disciplina alguém, mussar. É uma educação rígida, que até se usava a vara para bater a criança, bater o jovem na escola, para aprender a disciplina, para endireitar, diziam, endireitar. Então, assim também esta visão é usada para encarar o sofrimento. Então, o castigo é uma forma de educar, um caminho de perfeição, um exercício contínuo, de educação para disciplinar alguém. Então, se eu estou a sofrer muitas vezes, então isso quer dizer que Deus está a me disciplinar, está a me corrigir. Agora, há passagens, como dizia
na Bíblia, não é? Há passagens na Bíblia que falam disso. Mesmo Paulo, em Romanos 5:3, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, quer dizer, a tribulação, as dificuldades, os problemas produzem perseverança, ensinam a perseverar, a ser firme. Este é um enigma, o enigma do sofrimento, é um enigma que não é fácil de explicar. Agora, desde esta perspectiva, o sofrimento ajuda a pessoa a ser fiel a Deus e a permanecer forte na fé, porque passa por momentos difíceis na vida. Então esses momentos difíceis ajudam a pessoa a ser forte na fé. Mas claro, esta explicação ainda deixa algumas dúvidas, porque isto pressupõe que Deus tira consequências positivas do sofrimento. Quer dizer, que Deus precisa do sofrimento para aperfeiçoar os seus filhos. Será que Deus não teria outras maneiras mais doces e mais suaves para poder perfeccionar os seus filhos, para poder levar os seus filhos à perfeição? Precisa de permitir guerras, mortes, pandemias, doenças raras, ciclones, para purificar, para disciplinar. Será tudo isso preciso? Deus precisa de tudo isso? Então é a pergunta que fica aí um bocado solta, não é? Quanto a esta interpretação bíblica do sofrimento. Então é o enigma, é o mistério da dor e do sofrimento que vem explicada na Bíblia, mas ainda fica algumas dúvidas. Aí o apelo à humildade, não é? Ao mistério da vida, ao mistério de que nem tudo que acontece neste mundo tem explicação cabal, uma explicação exaustiva, completa. Então o homem perante a pessoa, o homem, a mulher perante a dor, pode procurar estas explicações que vêm da Bíblia, mas depois fica sempre uma parte muito misteriosa, que não tem uma explicação que possa convencer. Então passamos ao quarto ponto, a quarta explicação, quarta perspectiva que a Bíblia toma para apresentar o sofrimento. É a perspectiva da esperança, né? O sofrimento com esperança. Isto encontra-se muito na literatura apocalíptica. No Apocalipse, e no Apocalipse do Novo Testamento, no Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, mas também a literatura Apocalipse do Antigo Testamento, como o livro de Daniel, sobretudo. Agora, aqui é onde encontramos narrações muito, até diria que dão medo, espantam, criam terror. No Apocalipse vemos monstros, vemos Satanás, vemos cobras, serpentes. Então, todos aqueles relatos do Apocalipse que conhecemos. Porém, o Apocalipse, embora apresenta aquelas batalhas horrendas, monstros, depois o Apocalipse vai apresentar as razões do sofrimento, de tudo aquilo, como que a vitória final do bem. A vitória final do bem. Vai se apresentar todas aquelas coisas que dão medo, cataclismos celestiais, tudo. O mar que se converte em sangue, tudo aquilo que até dá medo ler, né, do livro do Apocalipse, monstros, demônios, anjos. Mas depois, se nós formos a ler com calma aqueles textos, vamos ver que afinal a mensagem principal é que o bem vencerá.
o bem vencerá. Daí a mensagem da esperança. Sofrer com esperança. Aquelas descrições, visões que lemos no livro do Apocalipse são descrições do que acontece hoje, do que aconteceu no tempo dos autores, no tempo do apóstolo João, por exemplo. Se tomarmos o exemplo do livro do Apocalipse do Novo Testamento, aconteceu quase de uma realidade terrível que os autores descreviam com aquelas imagens assim também tão horrendas, tão espantosas, não é? Mas é o que acontece hoje, a realidade do mal, das guerras, de tudo. Então o sofrimento com esperança quer dizer o quê? Ver naquilo que acontece na minha vida, no meu sofrimento, na minha dor, ver o triunfo de Deus que vai se manifestar neste momento. Aqui é preciso muita fé para poder abraçar esta quarta visão do sofrimento na Bíblia. Precisa muita fé. Não é por acaso que o livro do Apocalipse, mesmo no capítulo 21, quase no fim do livro, lemos: Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas passaram. Apocalipse 21, 4. Então esta de fato é a mensagem central deste quarto ponto aqui, o sofrimento com esperança. Deus não é cego perante o sofrimento. Deus não é cego. Deus caminha com o seu povo e Ele vencerá. Ele luta a favor do seu povo. Então esta é a visão do sofrimento com esperança. Deus não é cego, não é surdo, não é cego perante a minha situação. Deus não é surdo perante o meu choro, perante os meus, digamos, clamores, na doença, na frustração. Deus não é cego perante as minhas lágrimas de dor e frustração, na doença, na morte de alguém. Deus não é cego, Deus não é surdo. Então, sofrimento com esperança parte dessa realidade. Se Deus não é cego, Deus não é surdo, então Ele vê tudo o que acontece, mesmo o meu sofrimento. Ele vê tudo e no momento oportuno Ele vai intervir. No momento oportuno vai intervir. De fato, esta é a mensagem da literatura apocalíptica. Acontecem coisas terríveis no mundo, mas o bem vencerá. Concluindo, dizia que este tema era muito complexo, não posso pretender de abordá-lo em 30, 45 minutos. Apresentei uma visão geral bíblica do sofrimento e depois detive-me a abordar apenas 4 pontos que me parecem que resumem toda a visão bíblica do sofrimento. É claro, para uma compreensão mais abrangente, espiritual e pastoral, não se pode analisar apenas o sofrimento em si. É preciso, a modo de conclusão, tomar este binômio sofrimento e esperança. Sofrimento e esperança. Não há sofrimento na Bíblia, não há sofrimento que acabe em desespero. Em nenhuma página da Bíblia não existe um sofrimento que acabe em desespero. Que a solução do sofrimento seja a falta total de esperança, a falta total de solução. Não existe. Apesar de tantos
percalços, apesar de tantos altos e baixos, a palavra que permanece é superação contínua. Superação contínua. Avançar. Personagens mais sofredores da Bíblia, como Job, Jeremias, o servo de Yahweh no Antigo Testamento, segundo eles, o pessimismo não triunfa, mas o optimismo, o bem, a superação. E depois a Bíblia vai apresentar Jesus Cristo como o modelo por excelência do sofrimento, o modelo por excelência, o modelo perfeito que a Bíblia apresenta. Um homem que, através da sua paixão, morte, alcança a ressurreição e a ascensão aos céus. Então, este é o modelo do sofredor, do cristão sofredor. Um homem que faz a vontade de Deus, sofre, embora não tenha ofendido a Deus, sofre e morre, mas Deus ressuscita-o. Então, este é o roteiro da vida do bom cristão, do cristão justo, daquele que vive com Deus. É uma pessoa, é uma mulher que fez a vontade de Deus, se entregou a Deus, mas sofre pela doença ou por outras circunstâncias, passa pela paixão, como Jesus, e vai morrer, mas na esperança da ressurreição, da glória e do prêmio eterno. Então, eu gostaria também de terminar com aquela nota dos profetas, que é muito atual, quando eu dizia o que deveria ocupar grande parte das atividades da igreja é aquela explicação dos profetas do sofrimento, aquele constatar que muito sofrimento é provocado pelos poderosos. Então, o que é que a igreja é chamada a fazer? A denúncia era uma solução que os profetas encontraram, e o convite à conversão, mas também convidar o sofredor a lutar por melhores condições de vida. Então, digamos, é uma dimensão profética da vida cristã, dimensão profética da missão cristã neste mundo. O convite ao arrependimento daqueles que escravizam, oprimem e matam, mas também o convite à luta pela vida daqueles que sofrem, a luta pelos seus direitos, a exigir os seus direitos, a luta contra a corrupção, a luta contra tudo aquilo que de fato os faz sofrer. Então, aqui dizia, este tema, o tema do sofrimento tem outras ramificações que devem ser também abordadas. Então, eu não me quero agora adentrar nestas ramificações, mas penso que os 4 pontos que acabo de expor dão uma visão geral da Bíblia, e terminando dizendo que a esperança, sofrimento com a esperança, é assim como termina, é a última dimensão que a Bíblia apresenta, já no livro do Apocalipse também, fecha toda a Bíblia, sofrer com esperança, mas eu dizia que isto deve também levar-nos a não esquecer a posição dos profetas, que era aquela de denunciar o mal e pregar a conversão e o arrependimento daqueles que causam o sofrimento do inocente, e com os inocentes ao mesmo tempo lutar
pelos seus direitos, por tudo aquilo que aumenta a vida, tudo aquilo que gera vida nas pessoas. Por hoje é tudo, queridos irmãos, queridas irmãs. Nos vemos para a semana. Muito obrigado pela atenção. Deus derrame a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.